Olá, gente, a paz. Tudo bem? Ó, hoje eu quero fazer um vídeo em relação à polêmica do Flávio, trazer um breve testemunho meu em relação à pessoa dele, o caráter dele, e trazer uma palavra por toda essa polêmica que está sendo gerada por alguns aí que estão se levantando nas redes sociais, que se alegam profetas de Deus, né? Pessoas então perfeitas, transformadas sem nem antes ter se batizado, aceitado Jesus, ou enfim, né? Sem a necessidade ainda de ter tido o Espírito Santo para poder estar tendo algum fruto, né, de mudança de vida. Tem uma palavra aqui que eu quero trazer sobre a respeito disso tudo. O que a Bíblia diz sobre a calúnia? É uma declaração verbal sobre prejudicar a reputação de alguém, e ela difere da difamação, que é um ataque. Aos olhos de Deus, é tão alta na lista dos pecados quando inclui nos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a calúnia é uma mentira maliciosa, que Deus odeia a mentira, e sendo Deus o autor da verdade. A fofoca é uma coleta de informações que os passa para outras pessoas, gerando um grande dano. Vocês já perceberam que quando a gente fala uma história que serve como fofoca e que vai indo de ouvido para ouvido e aquilo vai aumentando, acrescentando coisas que não são verdades? Funciona dessa forma, é a forma que Satanás faz para prejudicar muitas pessoas. E continuando aqui, no Novo Testamento faz uma referência sobre a calúnia como parte de uma velha natureza pecaminosa, adâmica, né? E que nos tornamos novas criaturas em Cristo, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se a gente é uma nova criatura, nascido novamente, né, pelo Espírito Santo, né, transformado pelos frutos, essa pessoa precisa apresentar esses frutos. Ou seja, acusador é o trabalho de Satanás. Ele é o acusador. Então, é estranho alguém ser cristão, ter um canal que toda hora está mostrando que alega que Deus está mostrando que a pessoa está no inferno, que Ludmila Febre foi para o inferno, que afirmando que pessoas foram sentenciadas a esse lugar, que toda hora Deus está mostrando juízo, que Deus está quebrando tudo. Você acha mesmo que tem um botãozinho? Por exemplo, agora eu nessa live, existe um botãozinho aqui que eu falo para Deus, Senhor, me dá uma revelação aqui para eu mostrar para esse povo aí que tudo vai acabar. Não é na minha hora que eu quero. Não é assim. Eu acredito nos dons, acredito no dom de revelação, profecia, palavra de conhecimento, sabedoria. Mas não é bem assim. Não é como mais nos profetas do Antigo Testamento. A lei e os profetas duraram até João, né? Duraram da revelação, profetas da revelação da palavra, né? Que foi constituída a Bíblia. Eu acredito sim no ministério profético no Novo Testamento até nos dias de hoje. Só que não é mais da mesma forma de antigamente. E não tem um botãozinho ou um número de Jesus aqui para eu estar ligando, para estar perguntando e só afirmando vida de pessoas, né, atacando elas e afirmando que elas foram sentenciadas ao inferno e outras coisas mais. Tem outras pessoas aí que toda hora falam que Jesus levou no inferno e mostrou as coisas lá, sabe? Eu acredito, até porque eu já vivi essa experiência de ter tido uma visão, né, de ver algo assim. Eu via tipo um buraco assim, eu vi um vale escuro, né, com uma morte, com uma planta assim morta, com um chão morto, um sol morto, e crescia assim, tipo uma cara de um demônio, assim. Foi uma experiência que eu tive, tá? Eu tô até me abrindo aqui, que eu não sou muito de estar contando experiências espirituais, porque tem um momento certo para tudo. E Ezequiel 11:25 diz que na maioria das vezes devemos contar as nossas experiências para a edificação da igreja, mas fala que nem tudo é lícito a ser falado. Ou seja, precisamos ter um certo temor, sabedoria de falar as nossas experiências no tempo certo e na hora certa.
Então é muito complicado alguém que se diz de Deus não tá mostrando os frutos, principalmente do amor, né? E continuando aqui. Pois ele não vai participar com a gente, com a nossa tentativa de destruir com alguém, com as nossas palavras. Ou seja, Jesus, ele não vai compactuar comigo se eu me levantar nas redes sociais para estar atacando o próximo, né? Eu posso discordar da sua teologia, né, da forma que você prega o evangelho, da sua visão, e não há um mal nisso. Eu posso me discordar totalmente teologicamente, né, ou do que você difere como verdade do evangelho, sem estar baseado nas escrituras. Mas eu tenho a obrigação de amar sua vida, de te respeitar, né, e de que Deus venha tratar com você e te direcionar aí no evangelho em si. Mas nunca ao ponto de difamar e te humilhar ou te diminuir na frente das pessoas. E Jesus disse que o que contamina o homem não vem do coração. E isso que contamina o homem é porque do coração dos homens procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E solução de Deus para a calúnia é amar uns aos outros, como está em João 13:34. Não caluniamos as pessoas que amamos. O amor é melhor para os outros. O amor é o que é o melhor para os outros. O amor não pratica o mal contra o próximo, e sim que é o segundo maior mandamento da lei. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Independente das suas escolhas, eu vou te respeitar, orar pela sua vida, né? E nunca te diminuir ou te humilhar ou te difamar nas redes sociais. Que isso não procede de Deus. O acusador é Satanás, não eu, né? Então, em relação a tudo isso que está acontecendo com o Flávio, o que eu entendo é que isso é um levante muito grande na vida do Flávio, que Satanás está fazendo na vida dele. Por quê? O Flávio, eu vou contar agora em relação à pessoa dele em si. E conheci o Flávio, na verdade, através de um sonho e uma situação. Logo quando eu me converti, poucos meses, eu cheguei a uma pessoa, uma amiga, né? Me mostrou o testemunho do Flávio nas redes sociais. E eu vi o Flávio é muito exortativo, né? Ele confronta, ele fala, mas ao mesmo tempo ele é muito amoroso também. E aquilo ali me chamou a atenção. Falei, nossa, eu quero conhecer esse cara, bicho. Fiquei muito impactado com o testemunho dele e a forma que ele pregava o evangelho. E aí, pouco tempo depois, eu tive um sonho, não sei exatamente a data, mas depois de ver esse testemunho dele aí nas redes sociais, alguns meses depois, eu tive um sonho com o Flávio e com outra pessoa. Eu vi um rapaz num sonho, deitado numa cama, né? E ali eu vi uma careca, um cara meio sem cabelo, numa cama, e eu conversava com aquele rapaz, né? A respeito do meu testemunho e tal, ele concordava, e ele estava ao lado de uma janela, né? Uma cama, uma janela, e ali eu falava com ele. E depois dali eu ficava correndo atrás do Flávio, e o Flávio com aquele jeito acelerado dele, como se ele estivesse buscando algo ou alguém, não sei. E isso foi o sonho, a visão que eu tive, né, dormindo. Alguns meses depois, eu acho que foi por média de setembro, não lembro bem, do nada eu estava num grupo de WhatsApp, não sabia que o Flávio estava lá nesse grupo. Do nada ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp, falou assim, Varão, você é de Campinas, né? Eu falei, sou. Eu tô indo aí, vou visitar o irmão Charles, você quer ir comigo? Eu falei, opa, vamos. E aí era uma oportunidade de conhecer o Flávio, e, né, a gente se encontrou aqui no centro de Campinas e fomos até a casa do Charles em si. Fomos conversando. E aí quando eu cheguei na casa do Charles, eu não conhecia o Charles ainda, nem sabia dos problemas que ele estava passando, né? Aí eu me sentei assim do jeito que eu tô aqui, e aí o que sucedeu? A cama do Charles aqui, o Charles deitado na cama, com um lençol em cima dele, e o Charles meio carequinha, ao lado de uma janela, e o Flávio assim do meu lado. Eu falei, putz, é o meu sonho, bicho. Eu sonhei, eu tive essa visão de ver o cara na cama ali ao lado da janela, e eu tava junto com o Flávio. Falei, poxa, parece que Deus já tinha me mostrado que tinha um propósito que eu conhecesse o Flávio. E aí, depois disso, eu peguei amizade com ele, comecei a participar da casa dele. No momento que eu mais passei prova, no sentido que entrou logo o início da pandemia,
Eu sou cabeleireiro, não estava passando por problemas financeiros que perdi tudo que eu tinha, né? Puxaram meu tapete e enfim. Eu fiquei dentro de uma casa sem ter muito o que comer em si e o salão fechou de beleza, meu trabalho. Tinha que dar um jeito de pagar aluguel e comprar comida e viver, né? Tudo ali tendo os problemas que eu já estava passando e um novo convertido ainda. E aí eu lembro que o Flávio foi me buscar em casa e me levou para a casa dele. Me tratou super bem, a gente assistiu série, a gente conversava muito a respeito da fé, dos testemunhos. A Andréia, nossa, uma mulher muito abençoada e faz uma comida, gente, que vocês não têm noção. A comida da Andréia é abençoada, é ungida. E aí a gente comia, almoçava, a gente saía, aí a gente foi conhecendo, eu conheci o Oswaldo também, e o Flávio foi me apresentando a outros irmãos que deixaram a homossexualidade também. Conheci o Júnior Marinho, conheci lá em Brasília também outros irmãos em si, que também deixaram de viver essa vida. E para mim foi muito edificante, né? E eu lembro que o Flávio uma vez olhou para mim e disse assim na casa dele: filho, se você está comigo hoje, talvez Deus tenha algum propósito que você venha aprender algo comigo. Mas procure aprender o que presta. O que não presta, você joga fora. Ou seja, eu vi uma humildade muito grande do Flávio, dele entender que existe algumas coisas dele que talvez não sejam... Não que ele seja uma pessoa ruim, mas assim, defeitos, né? Talvez ele reconheceu que existe alguns defeitos nele que eu não aprendesse isso. Então eu achei muito humilde. É um fato. Ninguém é perfeito. O único santo foi Jesus, sim. Mas o incrível do Evangelho é que o Espírito Santo ele nos capacita a não permanecer mais no pecado como a gente vivia antes. Então, nos tornamos pessoas melhores, nosso caráter muda. Mas isso não quer dizer que a gente não possa tropeçar, que a gente não possa errar, que a gente possa, às vezes, agir errado com outra pessoa. Por isso que o Evangelho nos ensina a sempre pedir perdão pelos nossos erros, né? E que a gente sempre venha se entender com os nossos irmãos, porque devemos amar uns aos outros, né? Então, e assim se sucedeu a minha amizade com o Flávio, comecei muito a frequentar a casa dele, a viajar com ele, conheci a família dele lá em Brasília, e assim, um pessoal muito abençoado, conhecia todos. E a tia Remédio nem se fala, ama a vida dela. E aí, assim, o Flávio, ele faz a obra, vive da obra, não tem nada de errado que pessoas possam abençoar a vida dele, porque o Flávio tem uma vida normal. Tem uma casa hoje em dia, acho que o mais valioso que ele tem hoje é um carro, que acho que até daqui a pouco ele vai acabar trocando, não sei. E isso não quer dizer nada. Quantas pessoas que pregam o evangelho e cobram altos cachês, e o Flávio faz um tipo de obra que ninguém faz, ao ponto de pegar um travesti e colocar dentro da sua casa, alimentar, dar roupa, né, vestir, ministrar a vida dessa pessoa, conseguir a cirurgia de graça para que essa pessoa venha tirar os peitos, cujo custa lá seus 15 ou 20 mil reais uma cirurgia. E muitas vezes o Flávio sai com o próprio dinheiro, né, que ele tem para ir lá na casa da pessoa, buscar a pessoa, pagar a comida da pessoa, às vezes até abençoar quando a pessoa não tem condições ou não tem um celular, né? Às vezes quando ele ora, às vezes quando ele tem pessoas que abençoam a vida dele, tudo que é passado para ele, ele vai repassando para outros, né? E eu lembro que até uma fase que eu estava meio ruim de roupa, o Flávio me abençoou com dois pares de sapato, umas camisas, que já foi algo que umas pessoas deu para ele para poder abençoar outras pessoas. Então a questão da bênção é assim. Quantos outros têm estampado o nome Pix nos vídeos aí, nos youtubers da vida, pedindo Pix para as pessoas? Nos vídeos do Flávio, uma vez ou outra, não é sempre que eu vejo ele falar de algum propósito para as pessoas quiser abençoar o ministério. Mas eu não vejo ele escancarando o Pix ou pedindo toda hora Pix em todos os vídeos dele, não. Viu? Então, assim, a forma que o Flávio hoje vive, não vejo nada de errado na vida dele. Até porque, como eu falei, ele faz um tipo de obra que ninguém faz. Então eu acho que, principalmente, para eu falar alguma coisa a respeito do Flávio, eu tenho que fazer melhor. Então, esses youtubers aí, né, que se dizem profetas de Deus, no mínimo, tem que fazer uma obra similar como a ele. Colocar o travesti dentro da casa dele, ir atrás de contatos para conseguir cirurgias de graça, né? Pegar o carrinho
ir lá, trazer, abençoar, dar de comer e fazer tudo que o Flávio faz, né? E o Flávio faz tudo isso aí, já participei de algumas viagens missionárias com ele, né? E o Flávio passa por lutas, gente. Não é porque uma pessoa é bonitinha, tá pedindo ajuda, que quando ela chega na casa da pessoa, não quer dizer que essa pessoa não vai dar trabalho, não. São pessoas, às vezes, que nem se converteu direito, são pessoas que estão passando pelo processo de libertação, e são pessoas ainda que estão cheias de carrapicho, cheias de defeito, e que está na onda de Satanás, e que essa pessoa ainda não tem o discernimento espiritual para entender o que é seta maligna, o que é pensamentos maus que Satanás pode sim colocar na nossa cabeça, e principalmente pensamentos de acusação de coisas mal compreendidas, né? Então eu afirmo, né, assim, testemunho que o Flávio faz uma obra muito séria, é um homem de Deus, possa que ele tenha lá alguns defeitos, mas ele tem uma vida no altar sim, ele é fiel a Andréia. Pelo que eu já conversei com a Andréia, pelo que eu conheço a Andréia já nesses anos, ela nunca ficaria com o Flávio se ele tivesse alguma vida dupla, né? E eu já participei de muitas lutas, né? Presenciei muitas lutas deles, e até hoje eles perseveraram, viu? Para hoje está sendo assim abençoado como Deus está abençoando. Então, assim, eu acho muito desleal, muito mau caratismo de eu me levantar, acusar, caluniar a vida de uma pessoa que está fazendo a obra de Deus sem provas, com malemar uma pessoa trazendo algumas verdades sem provas, porque enquanto um ou dois pode falar mal do Flávio por algum motivo, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que fala bem. Então, para a gente ter uma percepção de verdade ou julgamento na vida de alguém, a gente precisa ver o quê? Os frutos dessa pessoa. Então, o que eu quero dizer é que o Flávio ele faz uma obra muito séria. Foi um homem que aprendi muito com ele, né? Como ele mesmo diz, as partes positivas. E foi uma pessoa que me ajudou muito e ajuda muitos rapazes, né? E eu estou aqui falando daquilo que eu vivi, daquilo que eu entendo que é bíblico, né? Da forma certa que devemos caminhar com a fé. Então, eu acho muito feio, sim, pessoas que se dizem profetas de Deus aí acusando a vida dele. Porque parece que essas pessoas têm um botãozinho que Deus dá revelação e Deus só mostra o Flávio, não mostra outros. Uma mulher lá do outro lado do país, lá não sei se é Nordeste, onde é que é, acusando a vida do Flávio. Não sabe, nunca viu nada da vida do Flávio e acusando a vida dele. Deus, ele é um Deus de verdade, não é um Deus de engano. Quando Deus mostra, ele mostra por completo. Então, para alguém falar da parte de Deus, ela tem que dar a cara a tapa e falar o nome da pessoa. E revelar, né? E trazer uma prova concreta do que aquela pessoa está fazendo de errado em si. Então, esses profetas do caos que a gente vê no YouTube, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que haverá falsos profetas. E profeta de Deus, o maior de todos os profetas, que foi considerado João, ele não foi revelar nada. Ele foi levar a mensagem ao povo de Israel: arrependei-vos, pois o grande dia do Senhor se aproxima. Ou seja, ser profeta de Deus não é alabaxúria, alabacanta, arabaçou. Eis que te digo que amanhã você vai ganhar um carro. Ou falar de coisas lógicas. Eita, o Senhor me mostrou que Ludmila Feber vai, né, como ela faleceu, vai falecer. Será que não é umas coisas óbvias que as pessoas falam? O mundo está em caos, desmoramento de lama em vários cantos do país. Ah, Deus mostrou isso. Quando Deus mostra algo, ele mostra com antecedência, para que o profeta tenha autoridade na hora que for falar algo. Ou seja, Deus precisa me mostrar antes que aconteça ou algo que ainda não foi sinalizado que vai acontecer. Porque é muito fácil eu ver os problemas que está passando no mundo aqui e falar para vocês: olha, isso vai... Deus me mostrou que fulano vai ali, que fulano não sei o quê. Ou, como falei... Jesus me mandou no inferno e eu vi fulano lá sentenciando a pessoa já, condenando pessoas ao inferno, antes mesmo das pessoas morrerem, sabendo que a gente pode ser salvo até no nosso último segundo de vida.
Então, assim, o Senhor ele já me deu experiências espirituais. Eu já vi o inferno em visão, né? No decorrer da minha caminhada. Mas eu não falo muito sobre isso, sabe por quê? Porque nem tudo é lícito estar falando toda hora, né? Nem toda hora, Deus não vai querer que a gente fique enchendo a nossa boca toda hora para estar falando só de juízo, de inferno, e de afirmando que pessoas foram condenadas ao inferno, sendo que só Deus é o juiz, e só Ele sabe, e só Ele que vai julgar as pessoas. Então eu, como cristão, eu não tenho competência para estar acusando a vida de alguém, ou determinando que essa pessoa foi condenada ao inferno, não. Embora que a palavra seja clara, que toda pessoa que fechar os olhos sem Jesus ou permanecer numa vida de pecado, essa pessoa será condenada. Uma coisa é eu afirmar o que leva a pessoa a ser condenada, e outra é eu afirmar que a pessoa foi condenada. Como na época do Paulo Gustavo, como eu via muitos cristãos aí afirmando e condenando e sentenciando que ele já estava lá. Eu, na qualidade de cristão, eu vou afirmar e condenar uma pessoa ao inferno sabendo que é eterno? Sabendo que a pessoa vai passar naquele lugar? Meu amigo, pode ser a pior pessoa do mundo que tenha me prejudicado. Eu não desejo isso. Como cristão, a gente tem que ter amor. Amor é o princípio de tudo. Embora que a gente fale do juízo, e fale da condenação do inferno, e fale que Deus vai sim sentenciar as pessoas baseado nas suas escolhas, eu tenho que esperar o melhor e orar pela vida dessas pessoas, que elas vão se converter e que elas vão ser salvas em nome de Jesus. Então, é esse vídeo que eu queria falar para vocês, que cuidado com esses profetas dos caos aí que toda hora estão profetizando coisas ruins, porque a finalidade do verdadeiro profeta é exortar a vida da pessoa e que vem encorajar ela a se consertar no caminho de Deus. Por consequência, Deus pode mostrar algo sim para a edificação da pessoa, da igreja, mas que isso ela venha primeiramente se converter, para que ela venha ter as bênçãos de Deus. Porque a bênção de Deus não é só por campanha, não é só por oração, mas é pela vida de santidade, pela vida de obediência a Deus que você precisará ter com Ele, para Ele poder te abençoar. Tá? Então a vida da gente que é cristão tem que estar no altar primeiro, antes de qualquer coisa. Então, embora que o Flávio tenha as falhas dele, ele tem muito mais acertos e ajuda muitas vidas. E que vidas são transformadas, como rapazes cujos nomes aqui não sei se eu vou conseguir lembrar de todos, mas que foram transformados e hoje estão com um sorriso no rosto, hoje estão com um brilho no rosto, de estar tendo uma vida transformada e de estar caminhando com Jesus. E foi pela vida de quem? A glória e a honra é totalmente de Cristo, mas Cristo usou a vida do Flávio para promover essas coisas boas a esses rapazes. Então, cuidado com esses profetas que ficam usando uma pessoa ou duas para estar acusando a vida de Flávio ou de qualquer outro, sabendo que não nos cabe estar acusando, sem mesmo levar em consideração as vidas que foram transformadas, que é muito mais do número desse valor que falam muito bem do Flávio Amaral. Tá? Então, o vídeo que eu queria falar é esse. O Flávio é uma bênção de pessoa, é um grande amigo, e é uma pessoa que eu tenho pelo resto da minha vida, ele, a Andréia e toda a sua família, né? E que ele é um homem de Deus, sim, e que na minha vida tem acrescentado muito em caráter, como pessoa e amigo que ele é na minha vida. E eu vou falar sempre a verdade, e tudo que eu falei aqui é a verdade daquilo que eu vivi e que o Senhor sabe daquilo que eu falo, porque a palavra diz que daremos conta daquilo até do que falamos e pensamos. Imagina das vezes que a gente olha para a vida de alguém, aponta a vida de alguém e julgamos essa vida de alguém. Vamos ter que dar conta. A palavra fala, ai daqueles que traz escândalos. Será que essas pessoas estão preocupadas com os escândalos que estão acontecendo? A difamação que eles estão promovendo, né? O desgaste emocional que ele está fazendo na vida de várias pessoas ou na própria vida do Flávio? Cada um dará conta de si e das suas próprias palavras. Então eu só oro a Deus que toda essa situação venha se resolver e que a gente venha vigiar. Porque não é toda pessoa que aparece pedindo ajuda que é uma pessoa que está com o coração realmente quebrantado, não. Infelizmente, tem alguns que são enviados de Satanás para destruir a vida da gente. E por isso que a gente tem que ter um certo cuidado e orar a Deus para saber se as pessoas que a gente está colocando hoje nas nossas vidas, elas realmente têm que estar ali. Porque algumas não têm. E algumas podem estar trazendo esse tipo de problema. Então é isso que eu queria falar.
Que Deus abençoe a vida de todos. Eu espero que essa situação passe. Eu espero que todos esses aí acabem se entendendo com Jesus, se arrependendo e se posicionando com tudo que está acontecendo. E que Deus venha abençoar a vida do Flávio, da André e do ministério dele. E que ele venha aí estar alcançando mais vidas e impactando toda essa geração de rapazes que tem sido abençoados e ajudados através da vida dele. Por isso que, nesse momento, Flávio, meu amigo, eu só tenho a desejar o melhor para você, que Deus venha te abençoar grandemente, tá? Tamo junto. Deus abençoe.